vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O time, em 4 jogos como visitante, ainda não venceu. Eu estou aqui ao lado do Gerson Magrão, que vai falar pra gente qual a fórmula, então, para vencer o Vasco aqui dentro de São Januário, para que o Ipatinga possa aí se restabelecer no Campeonato Brasileiro. A fórmula é respeitar o Vasco, né? Sabendo da qualidade que tem a equipe deles, e jogar sem medo de errar. Eu acho que esse é o fundamental, jogar para cima sem medo de errar. O que o técnico pediu para vocês? Vocês vão jogar mais no contra-ataque? Sim, nós vamos esperar um pouquinho, os 10, 15 minutos iniciais, para ver como vai suportar a nossa equipe e a deles, né? Ver a maneira que eles vão estar dentro de campo, e aí sim é ir para cima do Vasco. Obrigada, Luiz. Obrigado, Karen. Você acredita nessa postura, Paulo, de um Ipatinga sem medo? Não acredito não, Luiz. Vai jogar ali atrás, querendo explorar os contra-ataques, querendo explorar, inclusive, a necessidade, a obrigação que o Vasco da Gama tem de buscar a vitória. Consequentemente, o Vasco da Gama entra em campo com um sistema de 3-5-2, ou seja, para que o Wagner Diniz pelo lado direito e o Matos pelo lado esquerdo apoiem muito o ataque. E o Ipatinga vai atuar no contra-ataque. Vai ficar fechadinho ali, esperando uma oportunidade, um vacilo do sistema de marcação do Vasco da Gama, até agora não tem se mostrado um sistema tão eficiente assim, para ir tentar o gol. Vamos mais uma vez ao gramado com a repórter Karen Duarte. Karen. Oi, Luiz. O Ipatinga, que o técnico Ricardo vai colocar hoje o mesmo time em campo que perdeu para o Flamengo em casa na última rodada. A dúvida era entre Adeilson e Luciano Mandio. Adeilson, que já fez 2 gols nesse Campeonato Brasileiro, ficou no banco. Ele preferiu continuar com o Luciano Mandio. Daqui a pouquinho a gente dá uma palavrinha com o técnico, Luiz. Obrigado, Karen Duarte, trazendo para a gente as notícias do Ipatinga. Aí o árbitro Heber Roberto Lopes. Nada ainda do Vasco da Gama no gramado. Uma tradição aqui em São Januário. O Vasco demora muito para entrar em campo, Paulo César. Vem aí, já o time do Vasco. Edmundo hoje faz muita falta. Faz falta nessa equipe do Vasco da Gama, faz. A entrada do Jean é uma busca do Antônio Lopes. Ele dá um pouco mais de velocidade para o ataque do Vasco da Gama. Mas é evidente que o Edmundo, pela sua visão, pela sua capacidade técnica, enfim, ele tem um peso dentro dessa equipe do Vasco da Gama. Agora hoje você observa que o Vasco, que o Antônio Lopes, optou por jogadores mais leves. Alex Teixeira, tem a volta do Moraes, o Jean. Esses 3 jogadores, se conseguirem se aproximar ali do Leandro Amaral, mais as jogadas pelos lados do campo, com o Wagner Diniz e o Matos, isso pode tornar o Vasco da Gama até um time mais ofensivo. E ofensividade é o que o Vasco da Gama mais vai precisar nesse jogo. Lembrando que Leandro Amaral vem de um jejum de 5 jogos sem marcar. É, uma fase ruim aí, e o atacante, na verdade, vive de gols, né, Luiz? O atacante que não marca começa a ficar incomodado. Tem que saber se relacionar com isso. Não pode se deixar abater. Como já é um jogador rodado, um jogador experiente, um jogador com passagem, inclusive, pelo futebol europeu, certamente esse jejum não o deixa de cabeça quente e intranquilo no momento decidido. Tem que continuar treinando, trabalhando, para quando surgir a oportunidade, aí sim, concretizá-la. E ontem à noite, já no início dessa madrugada, Roberto Dinamite foi eleito o novo presidente do Vasco, confirmado como novo presidente do Vasco. A chapa do Roberto teve 140 votos contra 103, liderada por Amadeu Pinto da Rocha. Amadeu Pinto da Rocha, candidato apoiado pelo atual presidente, ainda presidente, Eurico Miranda, que será presidente até a próxima terça-feira. Roberto toma posse, o Vasco entra numa nova fase, é um outro grupo político que assume a direção do Vasco da Gama. O mais importante, no entanto, é que o Vasco da Gama continue a caminhar para frente. Independentemente da escolha feita pelos seus conselheiros, o Vasco tem aqui cada vez mais mostrar a sua força dentro do futebol brasileiro. Afinal de contas, trata-se de um dos clubes mais tradicionais e com história dentro do futebol brasileiro. Uma história democrática dentro do futebol brasileiro. Vamos a outras notícias do Ipatinga com a repórter Karen Duarte. Vou falar aqui com o técnico Ricardo Drubski para saber o que fazer para conseguir vencer o Vasco aqui dentro. Jogar bem, torcer para que nós estejamos numa noite boa, que a gente consiga se aplicar como já foi no último jogo e que a sorte do jogo também nos sorria. A situação financeira do clube, essa questão dos salários atrasados, isso tem prejudicado o seu trabalho? O Ipatinga sofreu aí com alguns jogadores reclamando, alguns foram afastados, isso está prejudicando o seu trabalho ou não? Eu estou há 15 dias no clube, né? Então não tem como você ficar criando situações aí que possam parecer que estão atrapalhando. A verdade é que o Ipatinga está com dificuldades, outros clubes grandes no futebol brasileiro também estão. Eu acho que nós precisamos nos concentrar nas coisas do campo. Esses jogadores que estão aí, quer dizer, o grupo de uma maneira geral está muito interessado em fazer as coisas acontecerem, então vamos nos concentrar só nisso. Tá certo, então obrigado ao técnico Ricardo Drubski do Ipatinga, Luiz Carlos Júnior. Muito bem, Karen, está começando mais uma rodada na Série A do Campeonato Brasileiro. Você vê mais uma vez o trio de arbitragem, nada ainda do Vasco em campo. Vamos dar uma olhada na classificação do campeonato. Você acompanhando a Série A sempre com transmissões especiais
Esse é o Brasileirão Série A. Flamengo, Grêmio e Cruzeiro são os 3 primeiros com 16 pontos. Flamengo em primeiro, Grêmio em segundo. Cruzeiro na terceira colocação. Em quarto aparece o Náutico, fazendo uma excelente campanha. Depois temos Palmeiras, São Paulo, Vitória, Portuguesa, o Coritiba o nono. O Atlético Mineiro aparece na 10ª colocação na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois do Atlético Mineiro, nós temos na 11ª colocação o Atlético Paranaense. O Vasco é apenas o 12º colocado, o Sport o 13º. O Figueirense vem na 14ª posição, o Internacional vem em 15º. Depois temos Botafogo e os 4 últimos hoje são Goiás, Santos, o Ipatinga é apenas o 19º. E o Fluminense vem na última colocação. O Fluminense joga amanhã mais uma vez com o time reserva contra o Botafogo. Mas é um jogo extremamente complicado, principalmente para o Botafogo, porque o fato do Fluminense entrar em campo com sua equipe formada predominantemente por jogadores reservas, leva a obrigação de um bom resultado, empurra a obrigação de um bom resultado para cima do Botafogo. Botafogo que, se por acaso o Santos vencer hoje o seu jogo contra a Portuguesa, ou se por acaso o Goiás e se vencer o Vitória, o Botafogo amanhecerá no domingo entre os 4 últimos classificados. Paulo César, antes do início do campeonato, muito se falou a respeito da situação do Ipatinga. O Ipatinga foi rebaixado em Minas, 2ª divisão no Campeonato Mineiro. Se o Ipatinga seria o novo América de Natal, faria o mesmo papel que o América de Natal fez no campeonato do ano passado. Já dá para falar alguma coisa a respeito da participação do Ipatinga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Olha, Luiz, até agora o Ipatinga não conseguiu mostrar capacidade de reação. E é muito curiosa essa chegada do Ipatinga à primeira divisão do futebol brasileiro, porque ela aconteceu no exato instante em que o Ipatinga caiu no futebol local. Anos anteriores, o Ipatinga sempre esteve muito bem no Campeonato Mineiro. Foi campeão, inclusive. E não estava na primeira divisão do futebol brasileiro. Exatamente no ano em que o Ipatinga foi rebaixado à Série B do futebol mineiro, ele conseguiu a ascensão para a Série A. Vai disputar a Série A do futebol brasileiro, mas até agora faz uma campanha que para os seus torcedores é preocupante. Nós temos ali a estátua do Romário. Uma coisa é certa, o número 11 volta. A camisa que tinha sido retirada, tinha sido imortalizada, vai voltar, quando vem o Vasco agora programado. A estátua, Roberto, foi dúbio em relação à estátua. Hoje eu li até uma declaração em que ele diz que quer fazer um projeto para que essa estátua, inclusive, atraia visitantes, né? Torcedores do Vasco venham ao estádio de São Januário e sempre que puderem visitar a estátua. Então, antes de começar a partida, muitas pessoas pararam ali e tiraram fotografias ao lado da estátua. Vem para o campo Vasco da Gama. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Muitos torcedores mirins aqui em São Januário. E vamos então até os jogadores do Vasco que estão sendo saudados aqui pelos torcedores. Tá o Jean, o Leandro Amaral, o Eduardo Luiz, o Wagner Diniz também, Moraes, Jonilson. Time do Vasco que está aqui para a tradicional fotografia. E vamos tentar ouvir aqui os jogadores do Vasco. Vamos ouvir aqui o Leandro Amaral. Leandro, o que representa esse jogo contra o Ipatinga? O Ipatinga que não vem bem no Campeonato Brasileiro e o Vasco está naquela fase intermediária. É uma decisão pra gente, né? O espírito é de final de campeonato. A gente vem do mau resultado dentro de casa e nada melhor do que se recuperar hoje, né? Diante do Ipatinga. Uma equipe, apesar de não estar numa situação muito boa, mas uma equipe que a gente tem que ter o respeito, mas em São Januário a gente tem que se impor. Você é um jogador veloz. O Jean também é um jogador veloz, diferente um pouquinho até do Edmundo. Muda alguma coisa para você, essa velocidade? Não, a gente tem liberdade, né? Aqui na frente. O Antônio Lopes nos dá liberdade para mudar de posição, para vir buscar o jogo, fazer as jogadas. É o que a gente vai procurar fazer hoje. Karen Duarte. Uma palavrinha aqui com o goleiro Fred, saber com ele justamente sobre isso que o Rui Guilherme perguntou agora. Fred, do outro lado o Vasco tem 2 atacantes bem velozes. Você conhece eles, conhece o jogo deles? De que maneira que você se preparou para essa partida? Olha, sabemos a dificuldade do jogo, né? Não só apenas 2 jogadores. O Vasco tem um elenco muito forte, mas viemos focados, viemos concentrados para conseguir um bom resultado nessa partida. O que é mais difícil de conter nesse ataque do Vasco? Olha, o Vasco ataca forte pela direita com Wagner Diniz, tem o Leandro Amaral, tem o Jean, então acho que não tem como a gente definir um jogador ou outro jogador. Sabemos que o elenco do Vasco é forte, a gente tem que estar concentrado para fazer um grande jogo. Obrigada, Luiz. Muitas crianças ainda no gramado, como você pode ver nessa imagem.
E nós voltamos ao campo com o repórter Rui Guilherme. Luiz, vamos ouvir aqui os jogadores do Vasco, né? Ouvindo aqui o Jonilson sobre esse jogo contra o Ipatinga. O que representa essa partida? O Ipatinga que não vem bem no campeonato, Jonilson. Primeiramente, os jogadores do Vasco respeitam muito a equipe do Ipatinga. Mas nós temos que sair daqui com a vitória. Precisamos subir na tabela, então estamos jogando dentro de casa e a melhor coisa que tem é você conseguir a vitória. O Vasco pressiona logo de início o Ipatinga, Jonilson? Nós temos que pressionar. Estamos jogando dentro de casa, que eu falei, para a gente poder subir na tabela, nós temos que conseguir a vitória. Então nós temos que pressionar a equipe do Ipatinga 90 minutos. Vamos confirmar as escalações dos dois times já em campo aqui no Rio de Janeiro. Vasco já escalado, Thiago é o goleiro número 1. Vasco vem com 3 zagueiros, Thiago no gol número 1, Wilson é o número 4, Eduardo Luiz é o número 3 e Rodrigo Antônio joga com a número 5. Wagner Diniz pela ala direita, número 2, Jonilson número 8, Moraes 98, Alex Teixeira 9 e Madison 6. No ataque, Jean número 7 e o 19 é Leandro Amaral, o técnico Antônio Lopes. Essa é a escalação do Vasco. Os reservas do Vasco, você vê aí, são Roberto, Anderson, Pablo, Beto, Vinícius, Landu e Allan Kardec. Vamos confirmar o time do Ricardo Drubski. Vamos ao time do Ipatinga, que joga com Fred no gol número 1. Márcio Gabriel 2, Thiago Vieira 3, Jean número 4 e Rodriguinho é o 6. Experiente Augusto Recife é o número 5, Chaves 8, Leandro Salino 7, Gerson Magrão 10. No ataque, Neto Baiano, número 9, Luciano Mandi, número 11. Os reservas do Ipatinga são Rodrigo Poço, experiente goleiro Rodrigo Poço hoje no banco, Henrique, Patrick, Paulinho Dias, contratação recente, Edmar, Ricardinho e Adeilson. Quem apita a partida é Heber Roberto Lopes, você vê aí. O experiente árbitro Heber Roberto Lopes. Os assistentes, Altemar Hausmann e José Carlos Passos. O juiz confere os últimos detalhes, você acompanhando o Vasco e Ipatinga. Temos ainda Portuguesa e Santos, com transmissão do Sport TV e do PFC. E temos Goiás e Vitória, são jogos de hoje. Saída no primeiro tempo é do Vasco. Leandro, Amaral e Jean na bola. Vão começar as emoções do primeiro tempo. Aí você vê o Heber Roberto Lopes. Torcida gritando o nome do Jean, quando é respeitado nesse instante 1 minuto de silêncio. Começam as emoções do primeiro tempo. Leandro Amaral, saída do Vasco. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Wagner Diniz tocou na frente. Primeira tentativa do Vasco pela direita. Vasco jogando contra o Ipatinga aqui em São Januário. Essa é a primeira vez que Vasco e Ipatinga se enfrentam na história do Campeonato Brasileiro. Após 7 rodadas, o Vasco é apenas o 12º colocado com 8 pontos ganhos. Uma campanha de 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Ipatinga é o 18º e penúltimo colocado. 5 pontos ganhos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Na cobrança o Jean. Você está vendo mais uma vez a falta no Gerson Magrão. A cobrança já foi feita, o Ipatinga tentando o seu primeiro ataque com o Neto Baiano. Boa distribuição de jogo na esquerda. Vem o Ipatinga para o ataque, sai o cruzamento, bola para o Neto Baiano de cabeça. Já havia sido marcado o impedimento. Não, o juiz deu apenas tiro de meta, perdão. O auxiliar sinalizou apenas o tiro de meta. Vamos ver se ele deu impedimento ou tiro de meta. Na verdade, eu fiquei na dúvida em relação à sinalização. Luiz Carlos. Rui Guilherme. Bem, Luiz, 1 minuto de silêncio foi em homenagem ao assistente Paulo Sérgio Durães Fernandes, que era major da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro e era assistente. Ele foi assassinado esta semana e a CBF determinou 1 minuto de silêncio nos jogos. Vem Madison na velocidade, pela esquerda. O Vasco vem para o ataque com Madison, corta para o meio. Originalmente era jogador de meio campo, tem esse hábito de cortar para o meio. 0 Vasco, 0 Ipatinga.
Primeira tentativa pela direita do Márcio Gabriel. Márcio Gabriel de volta ao time. Ele se destacou no passado. Ele foi titular do Ipatinga no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele acabou perdendo a posição de titular e a camisa 2 para o Mariano. Mariano não quis jogar contra o Flamengo. Ipatinga está estudando o que vai fazer com o jogador. Magrão. Vem Rodriguinho no apoio. Tem algum espaço, chega na marcação Wagner Diniz. Ele tentava o cruzamento, a bola não chega no Leandro Salino. Jonilson mandando para frente. Quem está de volta ao time do Vasco é Moraes. Depois de ser barrado, criticou o esquema de Antônio Lopes, acabou barrado. Recife voltou à jogada. Jean. De novo o experiente Augusto Recife. Primeiro tempo, 2 minutos. O Vasco tenta mais uma vez, está jogando pela esquerda com o Jean. Jean caiu, pediu uma falta no combate do Chaves. Chaves sai com a bola dominada. Luciano Mandi acabou sendo desarmado. Falta cometida pelo Augusto Recife. Você está vendo mais uma vez a falta marcada no Alex Teixeira. Jonilson na cobrança. Lançamento longo para o Wagner Diniz na linha de fundo. Faz o cruzamento para o Jean. O chute! Gol! É do Vasco! Alex Teixeira! O Vasco sai na frente no início do primeiro tempo. Alex Teixeira, oportunista. Bem colocado. 1 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Mais uma vez, na jogada característica dele, Wagner Diniz faz o cruzamento. Alex Teixeira, a bola passou por todo mundo. 1-0 Vasco. Paulo César Vasconcelos. Geralmente é muito eficiente. Tentativa de resposta do Ipatinga com Gerson Magrão e a defesa tranquila do Thiago. Rui Guilherme. Bem, Luiz. Deste gol, Vasco que vem de derrota na Série A da competição. 1-0, gol do garoto Alex Teixeira, da promessa Alex Teixeira, jogador de apenas 18 anos. Ele fez parte da seleção sub-17 do Brasil, que disputou o último Mundial. O Mundial foi ano passado na Coreia. Ele que marcou o primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Karen Duarte, a reação do Ricardo Drubski. Continua bem tranquilo por aqui, Luiz. Agora, olha, esse foi o 14º gol que o Ipatinga leva nesse Campeonato Brasileiro. Márcio Gabriel tocando na frente. Ipatinga leva um gol logo no início do jogo. Luciano Mandi. E antes do início da partida, o Gerson Magrão conversava com a Karen Duarte, falava exatamente disso, dos primeiros 15 minutos. E o que o Vasco faria nos primeiros 15 minutos, Paulo César? A estratégia era segurar o Vasco da Gama nesses primeiros 15 minutos para tentar explorar o contra-ataque. Agora vai ter que sair um pouco mais. Tentou a tabela ali o Márcio Gabriel. A bola foi recuada. Domina Neto Baiano. Pode voltar com o Luciano Mandi. Este, inclusive, Luiz, é a primeira vez, é o primeiro jogo que Vasco e Ipatinga jogam no Campeonato Brasileiro. Um para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Escanteio para o time mineiro, cobrança na entrada da pequena área. Bola tocada para trás. O juiz entendeu que houve a finalização, dá tiro de meta apenas para o goleiro Thiago. Luiz. Thiago revelado pelo Corinthians, sim, Rui? Bem, Luiz, na terça-feira o presidente eleito do Vasco, Roberto Dinamite, vai tomar posse aqui em São Januário e a informação que ele vai conversar antes com o técnico Antônio Lopes e vai mantê-lo no comando do time. Lopes disse que só vai falar sobre isso depois do jogo. Lopes, a tendência é ele permanecer em São Januário.
Todas as informações do Vasco com Rui Guilherme, as notícias do Ipatinga, com a repórter Karen Duarte. Luiz, o técnico Ricardo Drubsky acaba de pedir aqui para que o Rodriguinho troque de posição com o Leandro Salino. Um é lateral, o outro meio campo. Tentativa aqui do Luciano Mandi. A bola é do Vasco. Brasileirão 2008, ao vivo, o Palmeiras joga contra o Náutico, de olho nos líderes. Amanhã, 15 para as 6 da tarde para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo, que fica com o clássico Fluminense e Botafogo. E na sequência tem troca de passes. Alex Teixeira levou com a mão. O juiz dá uma bronca ali no garoto Alex. Alex tem contrato com o Vasco até 2013. E a multa é estipulada em 100 milhões. Você vendo mais uma vez a jogada do Gerson Magrão. Passamos dos 7 no primeiro tempo, vai dando Vasco, gol de Alex Teixeira. 1 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Sai o cruzamento, bola fechada, a tentativa era do Neto Baiano. A sobra na marca do pênalti, Neto bateu. O chute saiu torto. Vem o Ipatinga para cima do Vasco. E com esse gol, Luiz, o Ipatinga já é a segunda pior defesa, atrás apenas do Figueirense, que tem 19 gols sofridos. Bola foi tocada para trás. Recife. Márcio Gabriel consegue o cruzamento. A sobra na entrada da área. É boa a chance do Ipatinga. Bateu pro gol Leandro Salino. A bola não chega no gol. Foi desviada e tem escanteio. Escanteio pro Ipatinga. Na cobrança, Gerson Magrão deixou a cobrança. 1 Vasco, 0 Ipatinga. Lembrando que Vasco e Ipatinga vêm de resultados negativos. Jonilson tirou. Magrão no cruzamento. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais, comentários de Paulo César Vasconcelos. E você acompanhando aqui de São Januário, Vasco e Ipatinga. Paulo César. Ipatinga teve que sair mais para o jogo por conta do gol sofrido e encontra até espaço para trabalhar a bola ali na intermediária. A marcação do Vasco da Gama está muito atrás, ela praticamente começa aqui na região da meia-lua. O Vasco da Gama poderia adiantar um pouco mais dessa marcação para tentar dificultar a troca de passes do Ipatinga na sua intermediária. Depois de 44 anos, a Espanha pode conquistar a UEFA Euro. Para isso tem que vencer a poderosa Alemanha. Decisão da UEFA Euro 2008. Alemanha e Espanha amanhã, 15 para as 4, ao vivo no Sport TV. Madison corre atrás da bola. Divide. Ganha o jogador do Vasco. Errou a virada de jogo Leandro Amaral. Gerson Magrão. Rodriguinho. Tentativa de jogada na esquerda. O Gerson Magrão espera o cruzamento. Você acompanhando, 1 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Você está vendo mais uma vez a jogada na disputa ali do Wilson. E a jogada do Neto Baiano. Falta marcada a favor do Vasco, falta no Leandro Amaral. Leandro Amaral revelado pela Portuguesa de São Paulo. Moraes deixou a cobrança para o Jonilson. Esse é Jean. Leandro Amaral vai para dentro da grande área. Jean faz o cruzamento, não. Prendeu. Optou por mais um drible. Na linha de fundo, consegue o cruzamento. A bola vem forte. Chega no Madison. Alex Teixeira tentou a tabela. Alex Teixeira briga na entrada da grande área. Acabou sendo desarmado o Leandro Salino. Moraes tocando. Jonilson. De novo Moraes. Tentava ali o Wagner Diniz. Falta marcada a favor do Vasco. Grand Prix de vôlei. As meninas do Brasil encaram a Alemanha na madrugada de hoje para amanhã, às 4 da manhã, ao vivo no Sport TV. Moraes. Boa bola, Leandro Amaral. Consegue o cruzamento para o Jean. Passou. Olha a chance do Vasco. O toque. Alex Teixeira, olha o gol. Gol!
Vasco! Alex Teixeira de novo! O Vasco faz o segundo! Alex Teixeira! 2 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Paulo César Vasconcelos. Você vê que a jogada começa novamente pelo lado direito, a marcação pelo lado esquerdo da defesa do Ipatinga é muito vulnerável. O Alex Teixeira finalmente vai desencabulando. Vai lembrando aquele jogador das categorias de base, formado aqui no Vasco da Gama, que sempre foi muito oportunista e objetivo. Até então não tinha decolado. Hoje tem um começo de boa partida e sabe se aproveitar muito bem desse sistema defensivo precário que tem o Ipatinga. E um detalhe, Paulo César, Fred não fez nenhuma defesa. 2 finalizações, 2 gols. Aí o segundo gol. Alex Teixeira, Vasco 2, Ipatinga 0. Rui Guilherme. Foi o segundo gol do Alex Teixeira neste Campeonato Brasileiro. Vasco que já tem 9 gols marcados, 8 sofridos. Agora tem um saldo positivo de 1, porque começou a rodada, o jogo, com um saldo negativo de 1 gol. É escanteio para o Ipatinga. Cobrança mais aberta, a tentativa era para o Neto Baiano. Rodriguinho, mais um cruzamento. Tentativa de desvio na primeira trave. Thiago Vieira. Das costas para a marcação, acabou perdendo o zagueiro. Acabou sendo desarmado o Thiago Vieira. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Linha Profissional Penalty Max. Máxima tecnologia para cada estilo. Esse é Leandro Amaral. Vai para Madison. Alex pede. Madison. Rodrigo Antônio. Moraes. Leandro Amaral. Karen, estamos ouvindo o Drubski. Isso, está dando para ouvir ao fundo, porque ele está falando no fone com alguém aqui da comissão técnica, justamente em frente ao microfone da TV, porque a reclamação dele, como eu já tinha falado antes, justamente era por aquele lado do Rodriguinho, e agora ele já colocou o Paulinho Dias no aquecimento, provavelmente, para fazer a substituição. Paulinho Dias vindo do Cruzeiro. É o lado mais vulnerável da defesa do Ipatinga. O Vasco da Gama forçou por 2 vezes a jogada por aquele setor ali e conseguiu os seus 2 gols. E vai administrando a partida. Até o momento, o jogo não tem sido muito dramático, muito preocupante para a equipe do Vasco da Gama. Agora, inclusive, que adiantou a sua marcação, que começa a marcar aqui na intermediária, dificulta muito mais a troca de passe do Ipatinga. Vasco 2, Ipatinga 0. Temos quase 15 minutos no primeiro tempo. Leandro tentou o toque de primeira, a bola para no Márcio Gabriel. Faz o lançamento. Gerson Magrão pela esquerda, consegue bater pro gol. Que bola perigosa, bateu no travessão. O Thiago saía para tentar cortar um cruzamento. O Gerson Magrão foi inteligente, percebeu, bateu pro gol. Quase o primeiro do Ipatinga. Veja aí, Gerson Magrão finalizando pro gol. Bola batendo no travessão do Vasco. Mauro Reimage e Carlos Alberto Parreira, técnico do Tetra e campeão brasileiro pelo Fluminense em 84, são os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos. Segunda às 9 da noite, ao vivo no Sport TV, tem Bem Amigos. Bola não chega no Jean. Fica com o Madison. O Vasco vence o Ipatinga por 2-0. O Ipatinga finalizou 4 vezes. Como eu já conversei com o Paulo César, o Fred não fez nenhuma defesa. As 2 finalizações do Vasco foram no gol. Caiu Augusto Recife, segue o lance. Paulo César. Mas você vê que o Vasco da Gama foi muito mais objetivo. O Ipatinga finalizou 4 vezes. Agora essa com o Gerson Magrão foi a mais perigosa. Mas as 2 vezes do Vasco resultaram em gol. Moraes, esse é Leandro Amaral. Há 5 jogos sem marcar. Wagner Diniz saiu com bola e tudo. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Skol, tá na roda, tá redondo. Quase mais uma chance do Vascão desperdiçada. Mesmo assim na frente, Vascão da Gama. 2-0. É o placar de Seman, medicina ocupacional e segurança.
Luiz, vai sair mesmo o Rodriguinho para a entrada do Paulinho Dias. Paulo César, o Ipatinga mexendo com menos de 20 minutos. O Ricardo Drubski tentando corrigir uma falha que ele considera grave no seu time. Pois é, a defesa já não tem marcado muito bem, mas o lado esquerdo é muito vulnerável, muito frágil. Tá aí, você tem por isso a explicação para essa substituição. O Rodriguinho, de certa forma, vai ser até surpreendido ali, abrir os braços agora, ao saber que é ele que vai sair. Mas, na verdade, esse foi o caminho mais curto que o Vasco da Gama encontrou para fazer os seus 2 gols. A jogada em cima desse que acabou de deixar o campo. Em campo, o Paulinho Dias, com a número 15. Sai o Rodriguinho, número 6. Você já confirmou a substituição no Ipatinga. Eduardo voltou à jogada com o goleiro Thiago. Thiago, revelado pelo Corinthians. Thiago é paranaense, mas ainda garoto com 14 anos, foi jogar no Corinthians. Erro do Wilson na saída de jogo. Vem o Ipatinga com perigo. Magrão pediu. Bola para ele. Caiu na entrada da grande área. Segue o lance. Sai com a bola Wagner Diniz. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai vencendo o Ipatinga por 2-0. 2 gols de Alex Teixeira. Paulinho Dias ajeitou, bateu de muito longe. Luiz. Vamos à informação, Rui. Sobre a nova diretoria do Vasco, que toma posse na terça-feira, Roberto Dinamite. Mudanças vão acontecer e há, inclusive, uma proposta de criação de uma comissão para se mudar o estatuto do clube. Quem vai presidir esta comissão será José Maquieira, grande benemérito do Vasco. Lembrando que o Paulinho estava no Cruzeiro, mas ele estava treinando à parte, ele estava num outro grupo. Ele fica no Ipatinga por empréstimo até o fim do ano. Paulinho Dias participou da campanha do título da Copa São Paulo de Juniores de 2007. Vasco vai vencendo com tranquilidade o Ipatinga. 2 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Amanhã tem a final da UEFA Euro 2008. Jogaço para você, 3h45 horário de Brasília. Vem aí, Espanha e Alemanha. Lembrando que desde que o Campeonato Brasileiro começou, o Ipatinga esteve na zona de rebaixamento em 4 das 7 rodadas. Augusto Recife. Acabou sendo desarmado esse Jonilson. Ele puxa o Vasco pela esquerda com o Madison. Jean. Revelado pelo Flamengo no futebol mineiro, jogou no Cruzeiro. 3 na marcação. Ele volta com o Madison. Jean pede devolução. Jean tem muita velocidade. Foi lançado. É bom o ataque do Vasco. Jean ajeitou. Bateu pro gol. Fred defende. Primeira defesa do Fred no jogo. Em mais um ataque de muito perigo, Paulo César. Aqui deixa muito evidente que o sistema de marcação do Ipatinga é falho. Bastou um deslocamento do Jean. Você vê que o Madison recebe a bola, o Jean corre na frente para receber e a marcação não conseguiu acompanhar. Esse é o segredo para o Vasco da Gama, tentar aumentar esse placar. Não deve se acomodar, não. Pode buscar mais gols que dá para fazer, porque o sistema de marcação da equipe do Ipatinga não é muito forte. Leandro Salino. Pede aqui na direita o Márcio Gabriel. 2-0 Vasco. Vasco e Ipatinga para você. São as emoções da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Vivo, TV digital no celular. Uma inovação Vivo. Gerson Magrão. Faz a distribuição para o Luciano Mandi. Ele pode voltar a jogada com o Márcio Gabriel. Ainda Luciano deu nas costas do Márcio Gabriel. Se recupera no lance. Márcio Gabriel. Travado na hora do cruzamento. A bola acabou tocando no Rodrigo Antônio. Augusto Recife. Thiago Vieira faz o cruzamento na entrada da grande área para o Neto Baiano. Gira e manda para frente Eduardo Luiz. Malheimage, Carlos Alberto Parreira, técnico campeão pela seleção brasileira em 94 e campeão brasileiro pelo Fluminense em 84, são os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos, segunda às 9 da noite. No Ipatinga, o cruzamento fechado, a bola passou pelo Luciano Mandi.
Madison evitou a saída. Alex Teixeira fez os 2 gols do jogo. Ficou pedindo a falta. Segue o lance. Augusto Recife. Paulinho Dias fez o toque no meio, pediu a devolução. Falta a favor do Ipatinga. Derrubado Luciano Mandi. Mas antes foi falta no Alex Teixeira aqui, o Weber Roberto Lopes não marcou. Foi a mesma falta agora, só que contra o Vasco da Gama ele marcou. O Vasco não vence há 3 rodadas no Brasileiro. Perdeu para o Cruzeiro por 1-0, empatou com o Náutico por 1-1 e perdeu para o Palmeiras por 2-0. A última vitória do Vasco foi na 4ª rodada, venceu o Grêmio aqui em São Januário por 2-1. Dois para o Vasco, 0 para o Ipatinga. A todo instante você tem os números do jogo. O Vasco já cometeu 8 faltas, o Ipatinga fez 6. É de muito longe. Neto Baiano na cobrança. 4 homens na barreira do goleiro Thiago. Neto Baiano soltou a bomba por baixo, fica na barreira. Fica na barreira e o Vasco sai no contra-ataque com o Jonilson. Bola tocada para Leandro Amaral. Ele chama a velocidade do Alex. Bola recuada para o goleiro Fred. Moraes foi lançado no meio, a bola foi passada na fogueira. Paulinho Dias. Paulinho Dias, ano passado, fez 10 jogos pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Augusto Recife. Luciano Mandi. Paulinho. Márcio Gabriel. Thiago Vieira. Márcio Gabriel. Vem para o ataque na diagonal, passa pelo Madison, bateu para o gol. Segura a defesa do Thiago. Tentou sair jogando com o Jean. E a falta marcada no atacante do Vasco. Você está vendo mais uma vez o lance da falta no Jean. Jean tem 26 anos. Ele jogou no Vasco em 2006. Já foi revelado pelo Flamengo. Jogou no Flamengo de 92 a 2005. Amanhã tem decisão da UEFA Euro 2008. 3h45 horário de Brasília. Jogão Alemanha e Espanha. Thiago Vieira faz o lançamento. É isolado lá na frente o Neto Baiano. Mas Neto ganha. Dividiu. Olha a sobra. Acabou chegando um pouco atrasado o Luciano Mandi. É impressionante como às vezes a defesa do Vasco da Gama comete umas falhas infantis. Os jogadores às vezes parecem um tanto quanto inseguros. E aí erram jogadas primárias como aconteceu agora. Magrão de cabeça. A bola foi tocada no meio para o Paulinho Dias. Alex Teixeira. Forçou demais a jogada, foi desarmado, usou a sua experiência o Augusto Recife. Gerson Magrão. Dispara ali o Leandro Salino. A bola foi tocada na direita, a tentativa era para o Luciano Mandi. Paulinho Dias mostrou a bola. Marcada a falta a favor do Vasco. Vamos ver, mais uma vez, no detalhe para você, a disputa. A bola pegando na mão, segundo o juiz. Marcação do Weber Roberto Lopes. Jean. Jean fez o lançamento ruim. A bola mais uma vez é do Vasco, Wagner Diniz. Leandro Amaral. Caiu, pediu a falta foi marcada e vem aí cartão amarelo. Amarelo para o Paulinho Dias. Primeiro cartão do jogo. Karen, como é que está o Ricardo Drubski? Agora um pouco mais agitado, né? Depois desses 2 gols. 2 gols de Alex Teixeira, 2 para o Vasco, 0 para o Ipatinga. Os zagueiros do Vasco vão tentar a cabeçada. Você viu ali o Eduardo Luiz e o Rodrigo Antônio.
Madison na cobrança, faz o cruzamento, bola fechada demais. Defesa do Fred. Bonita jogada do Márcio Gabriel. Ele acredita, passa por 2. Ainda Márcio Gabriel se atrapalhou com a bola na sequência. Cobertura do Jonilson. Esse é Moraes. Leandro Amaral. Jonilson acabou sendo desarmado. Márcio Gabriel faz o lançamento, condição legal. Thiago sai do gol. O ano em que o Brasil conquistou o mundo. Scratch que encantou os fãs do futebol com Pelé, Garrincha, Didi Zagallo é o tema do filme oficial da Copa de 58. O Sport TV mostra amanhã, 10h30 da noite. Paulinho faz o lançamento, chamando o Gerson Magrão pela esquerda. Ele chega à linha de fundo, faz o cruzamento. Luciano tentou bater para o gol. É escanteio. A tentativa de finalização do Luciano Mandi. Escanteio para o Ipatinga. Tá aí o Luciano, vai chegando na pequena área. Vasco 2, Ipatinga 0. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Escanteio para o Ipatinga, cobrança vem para a entrada da pequena área. Jonilson tira de cabeça. Vem aí mais cruzamento. Gerson Magrão, caprichou! Gol! É do Ipatinga, Jean! Jean diminui! O zagueiro foi oportunista e finalizou de primeira. Gol do Ipatinga, 2 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Jean Paulo César Vasconcelos. O que mais chama a atenção nesse gol, Luiz, você acompanha aí que o Vasco da Gama tem 3 zagueiros. Olha a posição do Jonilson, que é um 4º zagueiro nesse esquema do Vasco da Gama. E, no entanto, o Jean recebeu essa bola após o cruzamento do Gerson Magrão, livre, entre 2 marcadores do Vasco da Gama. Há um problema nessa defesa do Vasco, não é de hoje, os jogadores sempre ficarem olhando apenas para a bola, nunca olharem para o adversário. E por isso são facilmente iludidos, como aconteceu agora nesse gol. Jean comemora, gol do Ipatinga. O Ipatinga já mandou uma bola na trave. Karen Duarte. O banco comemora, o técnico aplaude. Olha, foi o primeiro gol do Jean nesse Campeonato Brasileiro, o 7º que o Ipatinga tem. Jean é paulista de Santo André. O Vasco responde. Tentativa de cruzamento. Vem Jean atrás da bola. Tenta o domínio, perde. 2 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Brasileirão aqui em São Januário. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Novo Palio Adventure Locker. Mais Adventure impossível. Nesta segunda, Luiz Alberto apresenta o PEN Amigos. Com Mal Reimagem, Carlos Alberto Parreira e Mazola. Campeão do mundo em 58. PEN Amigos na segunda às 9 da noite. Márcio Gabriel. Tentativa de cruzamento para a área. A sobra do Ipatinga, Márcio Gabriel. O último toque foi do Madison. O torcedor do Vasco fica apreensivo com o gol do Ipatinga. Passamos dos 30 minutos no primeiro tempo. O Vasco da Gama está complicando um jogo que aparentemente parecia fácil para ele. Tanto que com 11 minutos já vencia por 2-0. E um dos problemas que tem nessa montagem é que o Vasco da Gama não tem uma saída de bola da defesa para o ataque. Moraes é um jogador hoje muito mais de marcação do que de criação. Então a ligação da defesa com o ataque é feita sempre na base do chutão. Conseguiu 2 gols por conta da fragilidade do lado esquerdo da defesa do Ipatinga. E depois se acomodou no jogo. Agora vai ter que se reencontrar com a partida, porque senão vai passar a ter sufoco no jogo. Paulo César, e a entrada do Paulinho Dias resolveu esse problema pelo lado esquerdo com a passagem do Leandro Salino para a lateral. Vem Ipatinga mais uma vez. Bola rolada para a entrada da área. O chute por baixo saiu ruim. Pegou muito mal na bola. Luiz, aconteceram 2 coisas a partir da entrada do Paulinho Dias no lugar do Rodriguinho. O meio de campo do Ipatinga ganhou mais consistência na marcação, até porque é um jogador de características mais defensivas. E ao mesmo tempo o Vasco da Gama deixou de atacar como fazia antes. Você não viu mais nenhuma jogada, você pouco tem pronunciado o nome do Wagner Diniz na partida. E aqui pelo lado esquerdo o Vasco da Gama não atua. Neto Baiano pede a devolução, você viu no detalhe a finalização muito ruim no ataque anterior. O Paulinho Dias pegando muito mal na bola. Tentativa de cruzamento do Augusto Recife. Vem o Ipatinga para cima do Vasco. Ipatinga atua como visitante pela 4ª vez no Campeonato Brasileiro. Obteve um empate. O Ipatinga empatou com o Goiás por 1-1 e 2 derrotas.
Perdeu para o Santos por 4-0 e para o Atlético Mineiro por 4-2. É escanteio para o Ipatinga. Bola na entrada da pequena área. Vamos à informação. Não, é só complementar dizendo que o próximo jogo também é fora contra o São Paulo no Morumbi. Torcida do Vasco começa a vaiar. Márcio Gabriel. Volta a jogar. Esse é Gerson Magrão. Bonito drible entre as pernas. Gerson Magrão para bater para o gol. Colocado. É escanteio para o Ipatinga. Torcida vai a Paulo César. E você vê que o Ipatinga gosta do jogo pelo pique que o Gerson Magrão, que foi o autor desse chute pelo lado direito, deu para cobrar o escanteio pelo lado esquerdo. O gol do Jean da Gás ao Ipatinga. Batendo o escanteio, o Gerson Magrão. Vasco 2, Ipatinga 1. Jean vem tentar a cabeçada, a bola passa por ele. Mais uma vez o corte foi do João Nilson. Vem atrás a bola, Gerson Magrão. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. HSBC Investimentos. Você vai se apaixonar pelo mercado financeiro. Rui Guilherme, como é que está Antônio Lopes? O Vasco vai fazer uma alteração agora, Luiz. Já já eu confirmo para você. O ano em que o Brasil conquistou o mundo. Scratch que encantou os fãs do futebol com Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo. É o tema do filme oficial da Copa de 58 que o Sport TV mostra amanhã às 10h30 da noite. Muito bonito ali do Leandro Amaral, mas a bola fica mais uma vez com o Ipatinga. Vai sair o Madison. Vai sair o Madison e vai entrar o Pablo. Pablo que tem a camisa de número 14. Entra no lugar de Madison, que tem a camisa 6. A saída do Madison deve ser duas questões. Primeiro, que ele não conseguiu atuar como ala, não conseguiu realizar nenhuma jogada sequer aqui pelo lado esquerdo. Segundo, o Ipatinga está conseguindo ganhar o jogo aqui em cima dele, botando o Márcio Gabriel e o Gerson Magrão. Os dois têm forçado muito o jogo em cima dele. O Pablo é um jogador que vai entrar com a preocupação de tentar encurtar esse espaço para que o Ipatinga não crie tantas jogadas pelo lado direito como tem criado até agora. Thiago Vieira faz o lançamento. Pablo participando do jogo pela primeira vez, Alex Teixeira. O Madison saiu aqui, a torcida gritando da social, né? Ele disse assim, não sou lateral não, meu irmão. Todos os detalhes com Rui Guilherme e com Karen Duarte. Moraes tocando na esquerda. Pablo também não. Pablo também é jogador de meio campo. Ele faz a jogada de ultrapassagem pela esquerda. Moraes tentou o lançamento para o Pablo. Lembrando que o Moraes ficou fora, foi afastado do jogo contra o Palmeiras. Pablo. Toque para o Alex Teixeira, é bom. Evolução para trás. Tentou ali o Rodrigo Antônio. Mas a bola mais uma vez é do Vasco. Pisou na bola Alex Teixeira, chamou o Pablo. Último toque do jogador do Vasco. Na próxima rodada o Vasco joga contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Como a Karen já falou, Ipatinga pega o São Paulo no Morumbi. Esse ano o Vasco disputou 20 jogos em São Januário, venceu 17 vezes. Perdeu apenas para o Madureira, para o Volta Redonda e para o Palmeiras. Jogando aqui em São Januário, o Vasco fez 52 gols e sofreu apenas 16 na temporada 2008. Augusto Recife tocou na frente. Tentativa do Neto Baiano. Vasco 2, Ipatinga 1. Augusto Recife. Todo instante você escuta o Ricardo Drubski conversando. Essa voz que você ouvia era do técnico do Ipatinga. Essa é a Série A do Campeonato Brasileiro para você. Márcio Gabriel. Passou bem no primeiro lance. Ele acredita na jogada individual. Passa por mais um, tenta passar pelo Pablo. É escanteio para o Ipatinga. Vai para a cobrança de Gerson Magrão. O Jean mais uma vez vai tentar a cabeçada. Ele leva com ele o Thiago Vieira. Os zagueiros do Ipatinga vêm para a grande área. Magrão faz a cobrança curta. Márcio Gabriel. Lindo drible na grande área. Tentou mais um.
Forçou demais, Jonilson tira. Jonilson revelado pelo Volta Redonda. Magrão tirou de cabeça. Você viu aí um dos problemas do Vasco da Gama na partida. O Moraes foi driblado pelo Márcio Gabriel e depois a bola caiu nos pés do Moraes para ele dar um bico para frente. O Vasco da Gama não está conseguindo ordenar essa saída de bola na base da troca de passes. Fica muito difícil assim pressionar um time que já mostrou ter um sistema defensivo fraco, mas que não tem passado sufoco, no caso do Ipatinga, porque o Vasco da Gama simplesmente não força o jogo. Wagner Diniz. Achou o Jonilson. Ele tem a marcação do Paulinho Dias. Força a devolução com o Wagner Diniz. Leandro Salino disputa a jogada. Marcada a falta do Leandro Salino. Leandro Salino é mineiro de Juiz de Fora. Ele voltou a Ipatinga após uma curta passagem pelo Flamengo. Foi uma indicação do Ney Franco. Ney Franco trouxe para o Rio de Janeiro vários jogadores do Ipatinga. Salino foi um deles. Tá o goleiro Fred. Moraes batendo falta para o Vasco. Ele faz o cruzamento. Wilson subiu, não conseguiu a cabeçada. Wagner Diniz tocou de primeira. Wilson levanta a bola na área. Ela foi cortada de cabeça pelo Thiago Vieira. Moraes faz o cruzamento. 2 Vasco, 1 para o Ipatinga. Lançamento para o Magrão. Jonilson toca de cabeça. Bola recuada para Thiago. Esse é Pablo. Pablo chegou ao time de cima do Vasco esse ano e perdeu um pênalti importante numa decisão com o Fluminense. Era semifinal da Taça Rio. Está jogando mal o Vasco, como já falou Paulo César Vasconcelos. Luciano Mandi. Falta marcada no Gerson Magrão. Mais um que esteve no Flamengo. Gerson Magrão foi revelado nas divisões de base do Cruzeiro. Passou pelo América Mineiro. Esteve na Holanda no Feyenoord. Jogou no Feyenoord de 2004 a 2006. Vasco errando já 18 passes. Números do jogo, Paulo César Vasconcelos. Fora os bicos para frente, né? 2-1 Vasco. Temos 39 no primeiro tempo aqui em São Januário. Cobrança fechada, olha o gol do Ipatinga. Thiago faz a defesa, mais uma vez a defesa parou. Thiago defendeu e dá uma bronca na defesa do Vasco. Ipatinga quase empata. É muito ingênua a marcação da defesa do Vasco. Ela fica o tempo inteiro olhando apenas para a bola. Não chegou na bola o Neto Baiano, estava completamente livre. É escanteio para o Ipatinga. O Ipatinga quer o empate. Cobrança na primeira trave. Mais uma vez o Vasco passa sufoco. O Ipatinga começa a acreditar. Márcio Gabriel. Leandro Salino. O Vasco chegou a fazer 2-0 logo no início do jogo. Agora vem o Ipatinga. Leandro Salino protegeu no corpo. Ficou cara a cara, rolou para trás. Tentativa de finalização do Neto Baiano. Não foi pro gol. Vasco recua. A torcida vaia. Neto Baiano perde. O Vasco tenta sair no contra-ataque. Jean gira. Dribla, Alex Teixeira pede, o contra-ataque do Vasco pode ser perigosíssimo. Vem o Vasco no talento de Leandro Amaral. Driblou, caiu, é pênalti! Pênalti a favor do Vasco, derrubado Leandro Amaral. Augusto Recife diz que foi fora da área. Pênalti em Leandro Amaral, pênalti a favor do Vasco. No contra-ataque, o Vasco consegue um pênalti. Sai cartão amarelo, o Recife continua falando. Paulo César Vasconcelos. A falta foi bem fora da área, Luiz. E para agravar o erro do Heber Roberto Lopes, ele estava em cima do lance, mas a falta foi fora da área. O Leandro Amaral caiu dentro da área, mas a falta foi fora da área. Pênalti, Karim. Foi bem aqui na minha frente, foi um passo fora da área. O técnico fica bastante chateado e olha, terceiro amarelo do Augusto Recife, que está fora do próximo jogo. Leandro Amaral pede para bater. Ele vem de um jejum de 5 jogos sem marcar. É a chance do terceiro gol. Pênalti a favor do Vasco. Leandro Amaral contra Fred. O goleiro do Ipatinga agita os braços no meio do gol. Heber Roberto Lopes vai autorizar, autoriza.
Parte para a cobrança, Leandro Amaral, bateu o pênalti. Gol! É do Vasco! Leandro Amaral! Leandro de pênalti faz 3 Vasco, 1 Ipatinga. Paulo César Vasconcelos. É um gol para tranquilizar o Vasco da Gama, que depois dos 2-0 que fez com 11 minutos de partida, simplesmente se esqueceu do jogo, recuou, sua defesa voltou a mostrar velhos erros de marcação, sempre olhando muito mais para a bola do que para o adversário. Esse gol sai num momento importante para a equipe do Vasco, que se via pressionada pelo time do Ipatinga. E saiu num erro muito grave do juiz Heber Roberto Lopes, porque o pênalti foi feito, a falta foi cometida fora da área e ele estava muito bem colocado para ter visto ele. Em Vasco com Leandro Amaral. Primeiro tempo, 42 minutos. Jonilson bateu pro gol. Luiz. Rui Guilherme. Segundo gol do Leandro Amaral na competição. Leandro Amaral não marcava 5 jogos. O último jogo em que ele tinha feito gol foi aqui em São Januário contra o Sport. Aí o atual presidente Eurico Miranda acompanhando do seu camarote, à esquerda no vídeo. Eduardo tirou de cabeça. Vasco leva vantagem. Jean deixando com o Leandro Amaral. Brigou no corpo. Chegou o Chaves, recuou. Bola para o Chaves. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Speed da Telefônica. A banda larga sem limite de download. Zero para o Goiás, 1 para o Vitória, Ramon. Ramon faz 1-0. É ele mesmo, Ramon, que o torcedor do Vasco conhece muito bem. Augusto Recife toca a boa bola no meio. Esse é Paulinho Dias, que veio do Cruzeiro. Devolução para o Augusto Recife. Está muito mais para o Eduardo Luiz. Eduardo Luiz nasceu em Toledo, no Paraná. Por via das dúvidas, chutou para o lado. Segundo às 9, tem Bem Amigos com a apresentação de Luiz Roberto. Os convidados são Malren Maggi, Mazola, campeão do mundo em 58 com a seleção brasileira, e Carlos Alberto Parreira, campeão com a seleção em 94 e campeão brasileiro com o Fluminense em 84. Três para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Brasileirão 2008, você acompanhando a primeira divisão. A bola fica com o Thiago Vieira. Jean fez o gol do Ipatinga. Thiago Vieira. Vasco adianta seus jogadores. O Thiago dá um presente para o Jean. Wagner Diniz pede. Jean faz o lançamento por cima. Wagner Diniz é um lateral de muita velocidade. 2 minutos. Ele saiu com bola e tudo. Tiro de meta para o goleiro Fred do Ipatinga. Vai se aproximando o fim desse primeiro tempo, Luiz, em que o Vasco da Gama vence por 3-1, mas ficou longe de ter uma boa atuação, especialmente na questão do meio de campo. O Vasco da Gama não tem quem organize. O Moraes é um jogador muito mais de marcação do que de criação. Então a ligação que o Vasco faz da defesa para o ataque é na base do chutão. Conseguiu marcar os seus 2 primeiros gols por conta da fragilidade do lado esquerdo da defesa do Ipatinga e chegou ao terceiro num pênalti equivocadamente marcado pelo árbitro Heber Roberto Lopes. Amanhã tem decisão da UEFA Euro 2008, 3h45. Grande jogo para você. Alemanha e Espanha. Luciano Mandi fez o toque. Recife. Esse é Márcio Gabriel. Chamando de novo o Luciano Mandi. Márcio Gabriel. Deu uma pedalada, puxou para o meio. É um lateral de habilidade que volta ao time principal. Já jogou contra o Flamengo. Lembro mais uma vez que ele se destacou no passado. Ele foi titular do Ipatinga na Série B do Campeonato Brasileiro. O Mariano esse ano ganhou a posição de titular. E o Mariano, por conta de salários atrasados, se recusou a entrar em campo na partida contra o Flamengo. E a última vitória do Vasco neste Campeonato Brasileiro foi no dia 1º de junho, 4ª rodada, 2-0. Aliás, a última vitória do Vasco, 31 de maio, 4ª rodada, 2-1 no Grêmio, em São Januário. Magrão faz o cruzamento para a entrada da pequena área. Mais um corte do Jonilson. O Vasco acelera o jogo. Wagner Diniz. Tem o Jean aberto na direita. Alex Teixeira pede no meio.
Ele faz o toque para o Leandro Amaral. Chega na cobertura Jean. São os instantes finais do primeiro tempo aqui no Rio de Janeiro. Apita Heber Roberto Lopes. Termina o primeiro tempo. O Vasco vence. 3 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. E nós vamos ao gramado com os repórteres Rui Guilherme e Karen Duarte. Vasco que vence parcialmente 3-1 a equipe do Ipatinga. Vamos ouvir os jogadores do Vasco que vão deixando o campo de jogo. Vou ver aqui o Leandro Amaral, que fala desse primeiro tempo, a vitória parcial de 3-1, Leandro. Um bom resultado, né? A gente fez por merecer. Corremos, criamos, mas a gente precisa corrigir aqui atrás. A gente está tendo alguns erros muito bobos, né? A bola está no nosso pé. A gente está sozinho, a gente está entregando para o adversário. O placar está a nosso favor. Vamos segurar um pouco mais a bola, tocar mais. Não toda hora tá perdendo a bola. O lance foi pênalti mesmo, Leandro? Foi fora da área? Rapaz, que não sei, ele não deu para... Não dá para me saber ali na hora. Que foi falta, foi. Agora não sei se foi dentro. Karen? Aqui com o Augusto Recife foi fora da área ali a falta, né? Mas claro, muito fora, né? Até o próprio jogador falou que não foi pênalti. Mas não devemos baixar a cabeça, nossa equipe está bem, né? Conseguimos igualar o jogo. Uma infelicidade do juiz ter marcado o pênalti que não foi, né? Agora vamos se preparar para o segundo tempo para a gente voltar com força total. Seu terceiro amarelo está fora contra o São Paulo. Infelizmente, né? Mas vamos aí no segundo tempo, vamos dar tudo que a gente tem para conseguir o empate. Deixa eu ver aqui o técnico do Vasco, Antônio Lopes. O Vasco tem que melhorar o posicionamento da zaga, Lopes? Não, acho que o maior problema são as bolas aéreas do time adversário, né? As faltas de lado, escanteios, tem jogadores de grande estatura e tem bons batedores, então a maior preocupação é essa. Eles estão causando problema para a gente, né? Complicações para a gente nas bolas aéreas. Muito bem, fim de primeiro tempo, o Vasco vai vencendo o Ipatinga aqui em São Januário, 3 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Nós vamos a um rápido intervalo. Já tem muito mais. Daqui a pouco Paulo César Vasconcelos analisa os melhores momentos do primeiro tempo. Sport TV e PFC, Brasileirão 2008. Alô, amigos do Sport TV, alô, amigos do PFC. Falamos mais uma vez ao vivo aqui de São Januário, no Rio de Janeiro. Eu estou com o Paulo César Vasconcelos, que vai analisar agora os melhores momentos do primeiro tempo, de 3 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Gostou do primeiro tempo, Paulo? Olha, Luiz, o Vasco da Gama iludiu nos seus primeiros 11 minutos. Chegou aos 2-0, até com razoável facilidade, explorando esse lado aí, o lado esquerdo da defesa do Ipatinga, que estava absolutamente vulnerável na marcação. Aí vem o cruzamento do Wagner Diniz e o Alex Teixeira, com 3 minutos, fez logo 1-0. Deu ao torcedor a esperança de que hoje seria um dia de grande atuação do Vasco. Afinal de contas, 1-0 com 3 minutos, diante da equipe que ocupa a penúltima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, é para iludir mesmo. E praticamente no seu segundo ataque, aos 11 minutos, o Vasco chegou a 2-0. Mais uma vez a jogada saiu pelo lado esquerdo, pelo lado direito do ataque do Vasco, e o Alex Teixeira completou. Só que a partir desse instante, Luiz Carlos, o Vasco tirou o pé do acelerador. E aí, ao tirar o pé do acelerador, teve também o fato do técnico Ricardo Drubsky ter modificado a sua equipe. Ele tirou o Rodriguinho, que estava muito mal na marcação ali por aquele setor, colocou o Paulinho, deslocou o Leandro Salino ali pelo lado esquerdo. Além disso, onde o Ipatinga ganhou mais solidez no seu meio de campo, os defeitos do Vasco começaram a ficar visíveis. Quais são esses defeitos? O maior deles é no seu sistema de marcação. Você vai ver que, embora atue com 3 zagueiros e com o Jonilson fazendo o papel do 4º zagueiro, o Ipatinga sempre conseguiu encontrar jogadores desmarcados. Este jogador, Madison, praticamente não conseguiu fazer o que o Antônio Lopes dele pediu, que era atuar como um ala, chegar pelo fundo do lado esquerdo e criar o que o Wagner Diniz tentou criar pelo lado direito, e conseguiu numa jogada que resultou o gol. E aí o Ipatinga começa a pressionar porque o Vasco da Gama está marcando dentro da área. E aí chega o seu primeiro gol com o Jean. Mas vejam como o Jean empurra essa bola para o fundo do gol, livre de marcação, num sistema de marcação que tem 3 zagueiros de ofício e um volante que só está ali para marcar, que é o Joilson. Quer dizer, esse sistema de marcação do Vasco da Gama é muito falho. Além disso, o Vasco não tem quem faça a ligação da defesa com o ataque. Faz essa ligação sempre na base do chutão. Moraes foi muito mais um marcador do que um criador. O que veio aliviar a situação do Vasco da Gama foi esse equívoco, esse erro gravíssimo cometido pelo Heber Roberto Lopes, que marcou pênalti do Augusto Recife sobre o Leandro Amaral. Mas vejam
que o Leandro Amaral está fora da área ao sofrer a falta. Há a falta, isso não se discute, mas ela foi fora da área e agrava o erro do Weber Roberto Lopes. Nós vamos ver numa imagem seguinte, após a cobrança do pênalti do Leandro Amaral, o fato de que ele estava muito bem colocado, Luiz Carlos. Ele estava em cima do lance e talvez tenha se iludido pelo fato do Leandro Amaral ter caído dentro da área. Mas, na minha opinião, um erro inadmissível, especialmente pelo fato dele estar muito bem colocado na jogada. Leandro Amaral quebrando o seu jejum de gols, que vinha desde a partida contra o Sport. O Paulo citou o lance, nós temos a imagem separada mais uma vez para você. Bom, nenhuma dúvida, o Paulo deixou muito claro. E a imagem, não, ninguém vai brigar com a imagem, falta marcada fora da área, foi fora da área e marcada dentro. Agora, vamos mostrar numa outra imagem a colocação do árbitro. Veja, ele vai aparecer em quadro. O que agrava o erro, amplia o erro, porque olha só, ele está muito bem colocado, aliás é uma característica do Weber Roberto Lopes, ele acompanha os lances com muita precisão, ele está sempre muito bem colocado, é um dos poucos árbitros brasileiros, ele faz parte de um grupo limitado aí de árbitros brasileiros, está sempre muito bem colocado. E aí ele vai e marca esse pênalti e ainda deu cartão amarelo para o Augusto Recife, que tira o Augusto Recife do próximo jogo. Foram duas reações distintas, o Weber apontando a marca do pênalti e o Augusto Recife apontando para fora da grande área. Rui Guilherme. Alex Teixeira, desencantou, fez já 2 gols na competição. É verdade, estava treinando bastante semana agora, acho que eu fui bem no treino, consegui fazer 2 gols e ajudar a equipe do Vasco. Orientação do Lopes para o segundo tempo. Mesma movimentação, mesma garra que a gente vai fazer mais gols. Melhorar a defesa um pouco na marcação? Com certeza, a bola parada, a gente está devendo um pouco, agora é melhorar para fazer mais gols e sair tranquilo da partida. Luiz, aqui com o Jean, autor do gol até agora, o que o técnico pediu para vocês? Manter a postura nossa, não está sendo postura ruim. Agora ele mexeu a nossa equipe, estamos entrando com um velocista no ataque, então vamos criar oportunidades e aproveitá-las, né? Porque precisamos desses gols. Pois é, vai entrar Adeilson, camisa 18, no lugar do Luciano Mandi, Luiz. Vasconcelos. Boa, porque a marcação da defesa do Vasco é muito falha, ela fica olhando o tempo inteiro para a bola, ela esquece do jogador. Quando você tem um velocista, especialmente se ele se deslocar para um lado e para o outro, ele certamente vai confundir essa marcação. Quase tudo pronto para o início do segundo tempo, tá o goleiro Fred. Saída no segundo tempo é do Ipatinga. Esse é o Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais para você. O Vasco vai vencendo o Ipatinga por 3-1. Autoriza Weber, começam as emoções do segundo tempo. Paulinho faz a abertura, faz o toque no meio. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Luiz. Leandro Salino, Karen Duarte. O Jean foi reclamar com o Weber Roberto Lopes agora na volta. O Weber falou para ele, agora fazer o quê, né? Não volta nunca mais. É verdade. Gerson Magrão, chega à linha de fundo, faz o cruzamento na entrada da pequena área. Olha o gol! Acabou não conseguindo a finalização, Márcio Gabriel. E o banco do Ipatinga agora pede um pênalti. Eu queria falar até a respeito disso com o Paulo César Vasconcelos. É bem provável que no intervalo o juiz tenha sido avisado do seu erro. O celular tocou. Isso não indica, a coisa não pode levá-lo a querer compensar numa jogada a favor do Ipatinga, Paulo? Não, o árbitro da categoria, né, do status que tem o Weber Roberto Lopes, não houve pênalti, não vai se deixar abalar. É claro que vai pensar muito no lance e vai pensar também por que cometeu o erro. Bola tocada, Leandro Salino, Gerson Magrão, passa pelo Jonilson. Gerson Magrão acabou sendo um jogador muito marcado no futebol do Rio de Janeiro por atuações fracas com a camisa do Flamengo. Mas o Gerson Magrão do Ipatinga é completamente diferente do Gerson Magrão do Flamengo. O Flamengo é um jogador acanhado, aqui você tem um jogador mais desprendido, mais solto, que participa ativamente dos lances. Chaves faz o toque. Você ouviu? Protege a bola, o pedido do Ricardo. Luiz. Tentativa do Adeilson. Rui Guilherme. O Vasco é a única equipe que levou gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Adeilson tem 22 anos. Ele é mineiro de Nova União. Está disputando seu primeiro Campeonato Brasileiro. 3 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Thiago sai do gol. Estava atento o goleiro do Vasco. Ele faz uma reposição veloz, tentando o Jean. Thiago Vieira. Pode voltar a jogada com o Jean. É o autor do gol do Ipatinga. Novamente, Thiago Vieira. Está jogando mal, está jogando no meio campo, dá um presente para o Moraes.
que perde para o Gerson Magrão. Passa pelo Jonilson, ainda Gerson Magrão. Tocando a bola na direita para o Adeilson. Vamos ouvir o Ricardo Drubski. O ano em que o Brasil conquistou o mundo, Scratch, que encantou os fãs do futebol com Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo, é o tema do filme oficial da Copa de 58, que o Sport TV mostra amanhã, 10h30 da noite. Leandro Amaral. Leandro começou o ano com a camisa do Fluminense. No Fluminense disputou apenas um jogo na Libertadores, contra a LDU em Quito. Bola tocada no meio, chegou atrasado agora o Alex Teixeira. O gol de pênalti do Leandro Amaral, Luiz, foi o primeiro gol que ele marcou deste jeito, de pênalti na competição. Ele já tem 2 gols marcados e o primeiro de pênalti foi hoje. Tá aí o Leandro Amaral. Teve um reencontro mais fácil do que ele esperava com a torcida do Vasco. Wilson disputa a jogada. O gol do Leandro Amaral foi o primeiro de pênalti do Vasco no Campeonato Brasileiro. Salino foi desarmado pelo Moraes. Segundo tempo, temos 3 minutos. Aqui em São Januário, Vasco 3, Ipatinga 1. Paulinho Dias na cobrança, orientado pelo Ricardo Drubski. Cobrança na segunda trave, Thiago sai do gol. Soltou o goleiro do Vasco com falta. Falta no goleiro Thiago. Saída segura do Thiago, que foi acostado pelo atacante do Ipatinga. Obrigado, meu bem. Thiago, como eu já falei, foi revelado pelo Corinthians. Ano passado foi um dos principais jogadores da Portuguesa. Ele fez 13 gols na temporada 2007 com a camisa da Portuguesa. 9 deles no Campeonato Brasileiro. E você está vendo mais uma vez a saída do goleiro artilheiro do Vasco. Brasileirão 2008 ao vivo no Sport TV. O Palmeiras joga contra o Náutico, de olho nos líderes. Amanhã, 15 para as 6 da tarde para todo o Brasil, menos o estado de São Paulo, que fica com Fluminense e Botafogo. E na sequência tem troca de passes. Luiz. Rui Guilherme. O goleiro Roberto vai entrar no Vasco no lugar do Thiago ali, que se machucou, hein? Thiago já está voltando de contusão. E ele não cai bem, você viu agora na repetição do lance, que ele não caiu, ele caiu, bateu violentamente no chão, tá ali agora se despedindo, cumprimentou o árbitro Heber Roberto Lopes. Entra o Roberto, que inclusive atuou na partida anterior aqui em São Januário, quando o Vasco da Gama perdeu para o Palmeiras. Prefiro o Thiago, acho um goleiro mais qualificado. Vai saindo o Thiago. Thiago disputou 32 jogos e sofreu 35 gols com a camisa do Vasco. E fez 2 gols, os 2 de pênalti. Vai entrando o Roberto. O Roberto está com 28 anos, ele chegou ao Vasco em 2005. Ele veio do Criciúma, você vê aí o Roberto. No Criciúma ele era reserva do Fabiano Borges, que também esteve no Vasco. Roberto faz a reposição. 3 para o Vasco, 1 para o Ipatinga. Leandro Salino. Esse é Paulinho Dias. Nossa jogada pelo meio, tentativa de jogada de pivô. Olha o chute cruzado. Gol! Do Ipatinga, Adeilson faz o segundo do Ipatinga, finalizando forte, finalizando bem. Na primeira participação do Roberto, ele nem tocou na bola. Adeilson faz o segundo, 3 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. Paulo César Vasconcelos. Chama atenção, Luiz, a ingenuidade da marcação do Vasco. Vejam como uma simples troca de passe seguida de um deslocamento é o suficiente para desarticular a marcação da defesa do Vasco. E o Vasco vai voltar a passar sufoco no jogo.
Vem Ipatinga de novo. Augusto Recife. Márcio Gabriel. 3-2. Estamos apenas no início do segundo tempo, temos 7 minutos. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Linha profissional Penalty Max. Máxima tecnologia para cada estilo. Luiz. Karen Duarte. Foi o terceiro gol do Adeilson, ele que disputa o seu primeiro Campeonato Brasileiro. Ele tinha marcado já contra o Vitória e contra o Atlético Mineiro. Adeilson é jogador do Mamoré, do Democrata de Governador Valadares e do Guarani. Luiz. Sim, Rui. Perguntei o Thiago quando deixava o gramado, ele disse que não saiu machucado, ele está com febre, há 3 dias está assim, a febre vem, vai embora, ele está com uma virose, segundo ele próprio me disse. Perfeito. Saiu com muita tranquilidade o Thiago, ele passou ali em frente ao banco. Realmente não dava pinta de contusão. Paulinho Dias. Salino deixou passar. Esse é Gerson Magrão. Chaves. Bola errada. Mais uma vez o segundo gol do Ipatinga. Bonita a finalização do Adeilson. 3 Vasco, 2 Ipatinga. Wilson tirando. Falta marcada, falta do Jonilson. Nós temos 8 minutos no segundo tempo e o Vasco apresenta os mesmos problemas do primeiro tempo. Como sair jogando? Onde está o Moraes? É um jogador que entrou em campo hoje muito mais preocupado em marcar do que em criar. O que acontece? O Vasco da Gama não articula as suas jogadas. Ou dá um bico para frente aí vê se o Jean, com a sua velocidade, pode criar uma jogada perigosa ou uma arrancada do Wagner Diniz. Mas botar a bola no chão, fazer isso que você está vendo agora do Ipatinga, o Vasco não consegue fazer. O Adeilson que antes do jogo havia até a dúvida se ele começaria no lugar do Mandi ou não. O Luciano Mandi foi mantido nos primeiros 45 minutos. O Adeilson já entrou fazendo gol. Wilson tirando. E a falta cometida pelo Neto Baiano. E no lance do gol, Luiz, foi o Neto que veio comemorar aqui com o técnico, porque o Ricardo tinha acabado de dizer para ele para entrar mais na área. Ele que deu o passe. E há um detalhe, Luiz, sobre o Vasco neste Campeonato Brasileiro. Está sendo muito fácil entrar na defesa. Dos 10 gols aí sofridos, todos os 10 dentro da área. Sai para o jogo mais uma vez o Ipatinga. Lembrando que o veterano Basílio foi reprovado nos exames feitos em Ipatinga. Acabou não acertando com o clube. Ele tem um problema nas 2 panturrilhas. Paulinho Dias. Ipatinga tenta se reforçar. Pode também perder jogadores. Ipatinga vivendo problema de salários atrasados. Leandro Amaral. Aliás, a assessoria do clube informou que os salários serão pagos, que esse problema vai ser resolvido. Provavelmente na próxima terça-feira. Sai para o jogo Ipatinga mais uma vez. O contra-ataque pode ser perigoso. Paulinho Dias, Magrão pediu na esquerda. Tentativa no pivô com o Neto Baiano. Ficou desesperado aqui o Gerson Magrão, que queria o passe na esquerda. 3-2 Vasco. Alex Teixeira sai a tabela para o Wagner Diniz. Ficou cara a cara, bateu pro gol, bateu mal. Perde uma ótima chance Wagner Diniz. Aparecendo como elemento surpresa, ficou cara a cara e finalizou mal. Veja aí, o Wagner Diniz tem 24 anos. O Vasco desde 2005. Ele estava muito bem no 13 na Copa do Brasil de 2005. O 13 foi eliminado pelo Fluminense nos pênaltis. Aí o Vasco foi e contratou o Wagner Diniz. Wagner já fez 145 jogos pelo Vasco, com 8 gols marcados. Luiz, por causa desses salários atrasados, o Ipatinga teve problema com 2 jogadores, o Jackson e o Renato, que se recusaram a treinar. E aí a diretoria teve que entrar na justiça contra eles. O Renato, inclusive, que interessa ao Figueirense. O Roberto Dinamite assume na terça-feira a presidência do Vasco, Luiz, e vai ter um grande problema para tentar contornar. O Moraes disse que não quer mais continuar aqui em São Januário. Tem propostas para sair do clube. O Santos está querendo a contratação do Moraes. O Santos já admitiu o interesse.
Do jeito que ele foi escalado hoje, para desempenhar o papel que tem desempenhado, me parece que ele o faz até, de certa forma, a contragosto. Porque é um papel que foge completamente às características do Moraes, um jogador mais de armação, de organização. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Skol, tá na roda, tá redondo. Jogada do Moraes. Ele chega na dividida. A bola do Vasco. Moraes tem pressa. Jean na linha de fundo. Faz o cruzamento na direção do Leandro Amaral. Escorregou na hora de partir para a bola o Leandro Amaral. Neto Baiano brigando. Divide com o Jonilson. A sobra do Ipatinga. Esse é Márcio Gabriel. Adeilson. Tenta o cruzamento, acabou sendo desarmado. Ainda a respeito do Moraes, o Santos está interessado e teria oferecido o Rodrigo Tabata em troca. Vasco 3, Ipatinga 2. A torcida do Vasco fica impaciente com o time. Eduardo Luiz tirando. Jean. Essa impaciência se deve ao fato que só o Ipatinga joga. O Ipatinga está muito mais tempo no campo do Vasco do que o Vasco no campo do Ipatinga. E o Vasco vai recuando, recuando. Vejam como o Vasco vai cedendo espaço para a troca de passe do Ipatinga. Falta a favor do Ipatinga, já foi cobrada. O Weber manda voltar. Na cobrança, Gerson Magrão. Gritando Ricardo Drubski. Magrão faz o cruzamento, bola para a marca do pênalti. Eduardo tira de cabeça. Jonilson completa também de cabeça. Alex Teixeira. Márcio Gabriel tocou na direita. Gerson Magrão. Tentou tocar atrás para o Paulinho. O Gerson Magrão brigando pela posse de bola, jogando com muita raça para o Ipatinga. Nesta segunda tem Bem Amigos. Bem Amigos com a apresentação de Luiz Roberto. E nós vamos ter Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo em 94 com a seleção brasileira e campeão brasileiro em 84 com o Fluminense. Mal Reimage e ainda o Mazola, campeão do mundo em 58 com a seleção do Brasil. Márcio Gabriel. Tentou deixar bonito ali com o Thiago Vieira. Thiago das costas para a marcação. Volta o lance com o Jean. Paulinho Dias completa de primeira. Esse é Chaves. Tocou de cabeça. Alex perdeu a dividida. Jean chegou atrasado. Gerson Magrão. Ganha para o Ipatinga Gerson Magrão. A devolução é dele. Tentativa de tabela aqui pela esquerda. O zagueiro Jean vinha para o ataque pela esquerda. Jogo tenso para a torcida do Vasco aqui em São Januário. O Ipatinga mais uma vez vem para cima. Chaves, esse é Paulinho Dias. Jogador que veio do Cruzeiro tocando com o Leandro Salino. Adeilson. Ricardo pede para o time tocar a bola. Chaves. Mais uma vez ele trabalha com o Neto Baiano fazendo o pivô. Gerson Magrão dividiu, ganhou. Roberto sai do gol. Dá um tapa na bola o goleiro do Vasco. Veio no toque de bola o Ipatinga pelo meio da zaga do Vasco. Que responde com Pablo. Alex. Acabou tocando forte. Absoluto na jogada, Thiago Vieira. Recife. Márcio Gabriel, de novo Augusto Recife. Ricardo Drubski pedindo para o time trabalhar a bola. Vamos ouvir o técnico do Ipatinga.
Trabalhar a bola é uma coisa que o Vasco não tem conseguido fazer nesses 17 minutos de segundo tempo. Você vê aí a entrada do Gerson Magrão, ela foi resultado de uma troca de passes muito efetiva e objetiva da equipe do Ipatinga. O Vasco é isso, é chutão para frente, e se a bola sobrar e houver um drible, aí sim pode acontecer uma jogada perigosa. Mas quem coloca a bola no chão, quem sai jogando, sempre tem um companheiro mais bem colocado, é o Ipatinga. Chaves. Leandro Salino. O Vasco fica fechado, tentando sair mais uma vez no contra-ataque. Já conseguiu o terceiro gol, assim, saindo no contra-ataque. Um lance em que o Leandro Amaral foi derrubado fora da grande área. O Weber deu dentro. Wagner Diniz tentou o seu drible característico. E agora quem conseguiu esse mesmo drible foi o Jean. Vem Jonilson na raça, do jeito que a torcida gosta. Wilson tirando. Lembrando que Edmundo está suspenso. Jorge Luiz, Leandro Bonfim permanecem no departamento médico. E o Luizão apenas deu voltas em torno do gramado no último treino do Vasco. Chaves. Escorregou ali o Neto Baiano. Roberto sai do gol e chega antes do Neto Baiano. Moraes. Alex Teixeira. De novo Moraes. Moraes já viveu uma situação parecida com a que Leandro Amaral viveu esse ano, de sair em litígio e acabar tendo que voltar ao Vasco. Agora parece que vai sair mais uma vez, como informou Rui Guilherme. Rui, como é que está Antônio Lopes, Rui? Olha, por enquanto o Lopes está tranquilo ali, Luiz. Leandro Amaral. Wagner Diniz. Leandro Amaral. Cara a marcação. Faz o toque para o Wagner Diniz, que é pequeno, não consegue chegar de cabeça. Paulinho Dias chamando o Gerson Magrão. Wilson vem na cobertura. Tá no mano a mano o Gerson Magrão. Faz o toque no meio para o Neto Baiano. Tentou chegar batendo. Jonilson tira para o Vasco. Vai para Pablo. Pablo revelado pelo Vasco. O Vasco apresentando suas revelações como o Alex Teixeira. Esse é Moraes. Chaves chega na marcação. Pablo. Bola trabalhada na entrada da grande área. O Leandro Amaral fica reclamando. — 3-2 Vasco. Vasco e Ipatinga são as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Paulinho Dias. Márcio Gabriel. Paulinho Dias faz a ultrapassagem pela direita. Neto Baiano espera o cruzamento. Sai o cruzamento. Roberto. Vem aí Ricardinho Karen. Está conversando com o Ricardo. Daqui a pouco o Ipatinga vem para a sua terceira alteração. Leandro Amaral. Jonilson. Wagner Diniz. Falta a favor do Vasco. Ainda a respeito da fase do momento do Ipatinga, que é ruim. Sandro, Léo Silva e Fabinho foram liberados essa semana pelo Cruzeiro. O Cruzeiro liberou, pode jogar pelo Ipatinga. Os três disseram não, a gente fica encostado aqui na toca, mas não vai para Ipatinga. Lembrando também que o William e Marcelo Costa foram devolvidos ao Palmeiras. Alex faz bom lançamento para o Jean. Preciso na cobertura, Jean do Ipatinga. Ricardinho 17 vai entrar no lugar do Neto Baiano. Saiu jogando mal agora o Jean. Deu um presente para o Pablo. Leandro Amaral espera o cruzamento. Moraes se apresenta pela entrada da grande área. Pablo tentou a jogada individual. Rolou. Moraes de primeira. Sport TV e PFC. Brasileirão 2008. Vivo, TV digital no celular. Uma inovação Vivo. Mais uma vez a finalização do Moraes. A derrota por 2-0 para o Palmeiras no último fim de semana pôs fim a uma invencibilidade de quase 3 meses do Vasco aqui em São Januário.
A última derrota tinha acontecido no dia 30 de março pelo Campeonato Carioca, quando Volta Redonda fez 2-1. Depois o Vasco obteve 6 vitórias consecutivas, aí já sob o comando de Antônio Lopes. Adeilson chega, dividida forte, a bola fica com o jogador do Ipatinga. Gerson Magrão bateu cruzado. Tiro de meta para Roberto. O problema do Antônio Lopes, Luiz, é que mesmo que ele queira mexer, ele não tem muitas opções para tentar reorganizar o seu meio de campo. O sistema de marcação do Vasco vai ser muito difícil organizar, porque as seguidas falhas transformaram todos esses jogadores em jogadores inseguros. Todos eles têm um certo temor no momento da marcação. O Vasco, do Antônio Lopes, que você vê aí à beira do campo, precisa, na verdade, de organização no seu meio de campo. Botar a bola no chão, trocar passes, fazer essa bola rodar, afinal de contas, vence o jogo. E não tem nenhuma opção, o Antônio Lopes não tem nenhuma opção no banco para que isso possa acontecer. Leandro Amaral. Alex Teixeira. Alex fez 2 gols do Vasco. Leandro Amaral fez 1. Bom toque pro Jean. Do jeito que ele gosta. Leandro Amaral. Olha o gol. Defendeu. Sensacional, Fred. Linda defesa. E a torcida pede um pênalti. O Vasco acelera pela direita. Moraes. Ricardinho. Tentou o drible, Jonilson na bola. De novo, Jonilson. 3 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. Jean. Alex Teixeira pede no meio, Leandro Amaral cai aqui pela direita. Bola para Leandro Amaral. Está no mano a mano. Chaves vem na marcação, ele volta a jogada com Wagner Diniz. Jean girou na entrada da área. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Novo Palio Adventure Locker. Mais Adventure impossível. Nós estamos vendo mais uma vez a jogada quando vem o Vasco. Vamos para o jogo que vem o Vasco com Moraes. Faz o toque. Wagner Diniz tentou. Márcio Gabriel está jogando o Ipatinga. O jogo é lá e cá. Jogo bom em São Januário, 3 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. O Vasco quer o quarto, com o Jean, puxou para a entrada da área. Volta a jogada com o Alex. Wagner Diniz, ajeitou para bater para o gol. Quase 25 minutos no segundo tempo, agora vamos ver com muita atenção esse lance, se houve pênalti ou não no Leandro Amaral. Ele recebe cara a cara, perde uma excelente oportunidade, uma oportunidade que ele não costuma perder. Linda defesa do goleiro Fred. Vamos ver na sequência se ele foi empurrado ou não. Na trombada ali com o Thiago Vieira, Paulo César Vasconcelos. Ali houve o pênalti. Por baixo o Thiago Vieira derruba o Leandro Amaral. Ipatinga foi campeão mineiro em 2005. Ipatinga completou 10 anos no mês passado. Vem Ipatinga. Alex Teixeira. Evolução para ele. Chegou na dividida do Thiago Vieira. Ricardinho. Tentou o cruzamento na direção do Adeilson. Amanhã tem decisão da UEFA Euro 2008. Tem um jogaço para você às 3h45 horário de Brasília. Alemanha e Espanha. Jean. Paulinho. Bonita jogada do Paulinho Dias. Adeilson. Passa pelo Wilson. Força a jogada na entrada da área. Ainda Adeilson. Errou o passe para o Ricardinho. Chega na bola o Thiago Vieira. Ela não saiu. Márcio Gabriel. Márcio Gabriel já fez 57 jogos com a camisa do Ipatinga. Volta para o time mineiro. A cara está mais próxima, mas o técnico grita com o Ricardo não esboça a menor reação. Nenhuma, continua andando em campo, como se nada tivesse acontecido. Sport TV e PFC Brasileirão 2008.
HSBC Investimentos. Você vai se apaixonar pelo mercado financeiro. A bola passou pelo Paulinho Dias. Temos um pouco menos de 3 mil torcedores divulgado público aqui em São Januário. 2.724 torcedores. Vai dando o Vasco. O Vasco vai vencendo em casa depois de perder para o Palmeiras. 3 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. Tem falta e tem cartão para o Pablo. Cartão amarelo. Está reclamando o jogador do Vasco. Heber Roberto Lopes dá amarelo para Pablo. Bem aplicado. Falta dura que ele fez no Márcio Gabriel. Ricardo Drubski gritando aqui com o Leandro Salino. Nessa segunda tem Bem Amigos com a apresentação de Luiz Roberto. E nós vamos ter no Bem Amigos Carlos Alberto Parreira, Malrim Maggi e Mazola. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 58. Faltas cometidas, você tem os números. Ipatinga fez 20, Vasco um pouco menos. Cruzamento na direção do Adeilson. Vai entrar Beto no Vasco daqui a pouco, camisa 15. Quem vai deixar o gramado é Alex Teixeira com a camisa número 9. Formações do Vasco com Rui Guilherme e Karen Duarte traz pra gente as notícias do Ipatinga. Leandro Amaral, virada de jogo. Chamando Alex Teixeira, bola longa, bola forte. É uma tentativa do Antônio Lopes de organizar o seu meio de campo. A entrada do Beto tem apenas um objetivo: ver se o Vasco, com a sua presença em campo, consegue colocar a bola no chão e tocar. Agora, não sei se o Alex Teixeira era o jogador mais indicado para ser substituído. Até porque o Lopes poderia pensar numa formação mais interessante, isso seria ter o Jean, você vê a confirmação da substituição aí, o Jean aberto de um lado, o Alex Teixeira do outro, e a presença do Beto no meio de campo. Na verdade, o Vasco da Gama tem 4 zagueiros, que além dos 3 escalados, tem o Joilson, que atua como zagueiro. Então poderia ter mexido num desses zagueiros ou no próprio Joilson. Beto foi revelado pelo Botafogo, muito garoto, foi campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo. Bola para ele, para o Beto, na sua primeira participação, dentro da grande área. Ainda Beto perdeu o ângulo. Foi travado na hora do chute. Está jogando Augusto Recife. Beto começou o ano bem mais aproveitado no Vasco, ficou afastado muito tempo. Bola para Gerson Magrão. Ganha a dividida, ainda Gerson Magrão. Faz o corte para o meio, perde na sequência. Wagner Diniz. Vai para Leandro Amaral. Jean pede, o ataque do Vasco é perigoso. São jogadores velozes. Leandro Amaral pediu. Jean, cara a cara, bateu pro gol, para fora. Perde Jean. O Leandro Amaral passava por trás dele pedindo. Dessa vez Jean optou pela finalização. Jogadores velozes e inteligentes. Leandro Amaral tocando com Jean, veja aí. Ele vê o companheiro, faz a opção pela finalização. Tiro de meta para o Ipatinga. 3 Vasco, 2 Ipatinga. Jonilson manda para frente. Paulo César Vasconcelos. Luiz, o que facilita um pouco a vida do Vasco é que o Ipatinga parece não acreditar que tem condições de chegar ao empate. Fez 3-2, toca a bola para um lado e para o outro. Você percebe claramente que os jogadores do Ipatinga, como a Karen até observou, o Ricardinho, esse que acabou de tocar na bola, andam em campo alguns, como se não acreditassem na possibilidade de poder empatar o jogo. Ricardinho toca no meio. Paulinho Dias. Adeilson tenta o giro. Dividida dura ali com o Eduardo. A sobra do Ipatinga, a sobra de Chaves. Esse é Gerson Magrão. Salino. Magrão pediu. Salino faz o cruzamento, bola na segunda trave. Roberto vem atrás da bola. Fica sentindo o goleiro do Vasco. Sport TV e PFC Brasileirão 2008. Speed da Telefônica, a banda larga sem limite de download. Estamos no segundo tempo aqui em São Januário. Ricardinho perde para o Eduardo. Paulinho.
Márcio Gabriel faz o toque. Salino voltou a jogada com o Chaves. Recife. Virada de jogo na direita. Esse é Márcio Gabriel. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Sim, Rui. Esse é o primeiro jogo do Vasco que o Weber Roberto Lopes apita. O Simon, o Jailson Freitas e o próprio Weber são os árbitros que têm sido mais aí sorteados 5 vezes. Rodrigo Antônio. Jean. Passa no primeiro lance, não passa no segundo. Patinga foi muito mal no último Campeonato Mineiro. Terminou na penúltima colocação, foi rebaixado para a segunda divisão com o Democrata de Sete Lagoas. A campanha do Ipatinga, campanha de 11 jogos, 3 vitórias e 8 derrotas. Esse é Jean. Beto. Tentou o giro. E vem Ipatinga. Sai o lançamento. A bola não vem no Adeilson, nem fica com o Magrão. Jonilson estica na direita. Wagner Diniz. 3 Vasco, 2 Ipatinga. Salino na marcação. Wagner consegue bom toque no meio. Pro Beto, bateu de primeira. Tiro de meta. Depois de 44 anos, a Espanha pode conquistar a UEFA Euro. Para isso tem que vencer a poderosa Alemanha. Decisão da UEFA Euro 2008, Alemanha e Espanha, amanhã, 15 para as 4 da tarde, ao vivo para você no Sport TV. Gerson Magrão, de primeira. Eduardo fez a deixada com o Jonilson. Está jogando na boa. Beto, Jonilson. O Beto atrás dele. Faz a opção pelo Wagner Diniz. Jonilson, condição legal. Os zagueiros davam condição no meio da zaga. Jonilson tenta chegar à linha de fundo. Cai. De muito longe o Weber dá a falta. Não foi a mesma falta que o Leandro Amaral sofreu dentro da área. Derrubado o Jonilson. Você viu mais uma vez a jogada. Jonilson nesse Campeonato Brasileiro está disputando o seu 7º jogo. Quase 35 no segundo tempo, bom momento. Moraes é muito bom em bolas paradas. Bom momento a favor do Vasco. 3 Vasco, 2 para o Ipatinga. Cobrança na entrada da pequena área. Subiu o Eduardo e cabeceou para fora. Cabeçada para fora do zagueiro Eduardo Luiz. Das novidades do Vasco esse ano. Ele estava jogando no Atlético Goianiense antes de acertar com o Vasco. Ano passado disputou o Campeonato Paulista pelo América de São José do Rio Preto. Também já foi jogador do Ituano, já jogou no Mirassol. Bola para o Magrão. Ele domina na entrada da área. Gerson Magrão ajeitou, bateu para o gol. A bola subiu na finalização de Gerson Magrão. Bom momento a favor do Ipatinga. Mais uma vez para você o chute do Gerson Magrão subindo demais. A todo instante você ouve o técnico Ricardo Drubski. Karen, como é que ele tá? Tá mais agitado do que nunca? Você diria isso ou já esteve mais agitado, Karen? Tá bem agitado e olha, além dele, o Rodrigo Poço, que aliás todos os jogadores estão aqui já do lado de fora, ninguém tá mais sentado no banco, mas o Rodrigo Poço também grita bastante. Ele que é um goleiro experiente. E vem o Vasco, bola rolada pro Jean, ajeitou, bateu pro gol! Gol! Jean faz o 4º gol do Vasco. 4 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. Aí a festa do Jean. Paulo César Vasconcelos, um gol para tranquilizar o time de Lopes. Para tranquilizar o time do Vasco e para mostrar o quanto o Moraes é muito mais importante do meio de campo para frente. Veja a arrancada que ele deu, fazendo um papel de ponta e colocando o Jean em condições, dando passe para o Jean em condições de marcar esse 4º gol, que vai dar o alívio necessário para a equipe do Vasco.
O que estava ajudando o Vasco até esse momento, quando vencia por 3-2, é que o Ipatinga não acredita nas suas possibilidades, não consegue forçar muito o jogo. E agora sim, se tiver um pouco de atenção na marcação. Vamos ver o Adeilson na linha de fundo. Travou, cortou. Paulo César. Se tiver um pouco mais de atenção na marcação, o Vasco tem aí 10 minutos para administrar essa vantagem. Adeilson. Jean que marcou o terceiro dele na competição. É escanteio para o Ipatinga. Jean está disputando o seu 5º brasileiro. Jogou pelo Flamengo em 2003, 2004 e 2005. Pelo Vasco em 2006 e o Fluminense no ano passado. É escanteio para o Ipatinga. Bola na pequena área. 4 Vasco, 2 para o Ipatinga. Salino ganha na raça, ganha na boa. Toca com o Ricardinho. Falando em raça, vem aí Jonilson. A torcida do Vasco gosta. Amanhã tem decisão da UEFA Euro 2008. 3h45, jogão para você. Alemanha e Espanha. Beto, falta no Beto. Canta a torcida do Vasco aqui em São Januário. 38 no segundo tempo. Eduardo Luiz faz o lançamento. Vem Jean, traz a bola. Ele acredita. Chega. Beto se apresentou pelo meio. Tentativa de lançamento para o Leandro Amaral. Beto chega, divide. Bola acaba ficando com o goleiro Fred. Adeilson divide, falta do atacante do Ipatinga. Grand Prix de vôlei, as meninas do Brasil encaram a Alemanha na madrugada de hoje para amanhã, 4 da manhã, ao vivo no Sport TV. Luiz. Rui Guilherme. Essa é a primeira vez que o Vasco marca mais de 3 gols num jogo. São as informações, o Rui trazendo as notícias do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Karen, e agora? Há desânimo no banco do Ipatinga, Karen? Agora os jogadores voltaram a sentar, parece que não acreditam mais não. 4 Vasco, 2 Ipatinga, quase 40 minutos no segundo tempo. Chaves. Leandro Amaral briga, ganha. Falta do Jean no Leandro Amaral. Zero Goiás, 2 para o Vitória. Beto. Moraes. Pablo. Jean tirou de cabeça. Aí você vendo o gol do Vitória, o gol do Ricardinho. Bonito chute de fora da área. Aqui vem Vasco. Aqui o Vasco vai vencendo o Ipatinga por 4-2. Augusto Recife. Paulinho. Gerson Magrão. Chaves. Ricardinho caiu. Quarta-feira tem decisão da Libertadores. Você torcendo pelo Fluminense no Sport TV. Contra o São Paulo e o Boca, duelos épicos e final feliz. É o que o torcedor espera contra a LDU. Fluminense LDU, quarta-feira. 9h50 ao vivo. O jogo é na quarta, mas a cobertura do Sport TV já começou com flashes ao vivo, entrevistas e matérias especiais nos dias que antecedem essa final entre Fluminense e LDU da Libertadores. Estamos acompanhando as emoções de 4 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. E agora falamos para todo o Brasil. O Ipatinga vem com Chaves. Adeilson consegue o giro. Tentativa era do Paulinho Dias. Paulinho caiu, pediu uma falta, está jogando o Vasco.
42, Paulo César Vasconcelos. Vasco da Gama vai conseguindo seus 3 pontos, fazendo a sua obrigação, enfrentando o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro em casa. Tinha a obrigação de conseguir esses 3 pontos, mas não teve uma boa atuação. A defesa voltou a mostrar velhos erros, especialmente na desatenção na marcação, sendo iludida facilmente, assim saíram os gols do Ipatinga e faltou alguém que organizasse o seu meio de campo. Moraes hoje foi um jogador muito mais preocupado em fazer isso que você viu agora aí, dar bico para frente. Com a entrada do Beto no lugar do Alex Teixeira, até que o meio de campo ganhou um pouco mais de organização, o Vasco conseguiu botar a bola no chão e aí chegou ao 4º gol, que foi tranquilizador aos 36 minutos. O Vasco disputou 36 jogos esse ano. Esse é o 37º jogo do Vasco. Até o momento obteve 20 vitórias, 6 empates e perdeu 10 vezes. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai vencendo aqui em São Januário. 4 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. Aí você vê o Ricardo Drubski, que entrou no lugar do Giba. Giba saiu reclamando do atraso nos salários. A situação do Ipatinga realmente é complicada em relação a essa. diretoria se defende dizendo que o Ipatinga não é o único clube da primeira divisão nessa situação. E o Ipatinga, pelo que mostrou no jogo de hoje, Luiz, é realmente um sério candidato ao rebaixamento, porque num determinado instante, quando a partida estava 3-2, o Ipatinga mostrou que não acreditava na possibilidade de chegar a um empate enfrentando o Vasco em casa, em São Januário. E por isso até o Vasco não passou tanto sufoco assim. Wagner Diniz pede a devolução. Beto tocando com Wagner Diniz. São os instantes finais do jogo. Daqui a pouco você tem o troca de passes. Esse é Paulinho Dias, que veio do Cruzeiro. Gerson Magrão. Bola para Magrão, pela esquerda. Veio por baixo Beto. Beto é um jogador útil ao elenco do Vasco, Paulo César. Pelo menos hoje entrou bem na partida. Foi fundamental aí para reorganizar o meio de campo do Vasco. Não havia essa organização. Com a sua entrada, o Vasco conseguiu botar a bola no chão. Fica sentindo aqui o Gerson Magrão. Caído fora do gramado, o jogador do Ipatinga. Vitória faz 3-0. Terceiro gol do Vitória. Vitória 3, Goiás 0. Vitória que tem um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Já o Goiás, Paulo César. Vamos ver aqui o ataque do Ipatinga. Adeilson. Tenta a jogada de linha de fundo. E aí você viu ali o terceiro gol do Vitória. Você viu o terceiro gol do Vitória. 3-0 no Goiás. Ricardo mandando o Magrão ir para a grande área. Já passamos dos 45, a cobrança na primeira trave. Magrão ganha para o Ipatinga. Paulinho Dias. O técnico pediu na área, tá todo mundo, ele cruzou por baixo. Dois minutos. Ipatinga quer o terceiro gol no fim do jogo. 4 Vasco, 2 para o Ipatinga. Cobrança ruim, a furada terrível do Wilson. O torcedor vai à loucura aqui em São Januário. Falta marcada a favor do Ipatinga. Passamos dos 46, são os instantes finais do jogo. O Vasco vai conseguindo mais 3 pontos em São Januário, depois de ter perdido para o Palmeiras aqui em casa. Cobrança do Paulinho Dias. Roberto fica praticamente no meio do gol. Ricardo pedindo para ele pingar no pênalti. Vamos ver se ele vai atender. Tentou. O Vasco tenta sair no contra-ataque. Leandro Amaral pede na direita. Jean se apresenta pela esquerda. Pablo faz o lançamento para a velocidade do Jean. Marcado impedimento. Marcado impedimento do ataque do Vasco. São os instantes finais do jogo. O Vasco vai vencendo o Ipatinga.
E você vendo mais uma vez o quarto gol do Vasco. Bonito gol do Jean, depois de ótima jogada do Moraes. Finalização precisa do Jean, o gol que garantiu a vitória ao Vasco. São os instantes finais da partida. Gerson Magrão. Ipatinga vai perdendo mais uma. Chaves. Vai acabar o jogo, Eber já olhou no cronômetro. Apita Eber Roberto Lopes. Fim de jogo, 3 pontos para o Vasco. Vasco vence o Ipatinga em casa. 4 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. Rui Guilherme, Karen Duarte. Ok, Luiz, jogadores do Vasco vão deixando aqui o campo de jogo. Vamos ouvir aqui o Moraes, né? Que fala a respeito da partida, dessa vitória de 4-2. Verdade, jogo complicado, resultado muito perigoso e graças a Deus, mesmo jogando, né, marcando forte, eu consegui no espaço ali, consegui chegar bem e tocar a bola para o Jean marcar o quarto gol. Ô Moraes, essa semana você, o seu representante, pode conversar com o presidente Roberto sobre uma possível negociação? Não, estava acontecendo isso, né, no momento que eu estava afastado, acabei falando que não devia, então eu estava procurando o melhor para mim, jogar. Graças a Deus, não baixei a cabeça, com humildade, passei 2 semanas me preparando fisicamente e hoje eu estou de volta. Você acha que pode sair mesmo? Acho que no momento eu não posso falar sobre isso, né? Eu tenho contato com o Vasco desde 2011, se eu fosse falar sobre uma saída agora, eu acho que eu estava voltando com respeito à equipe que eu vivo há quase 11 anos. Karen. Falar aqui com o técnico Ricardo Drubs, que faltou alguns jogadores acreditarem mais, quando estava 3-2, principalmente, Ricardo. Nas oportunidades que nós criamos, faltou a gente fazer o gol. Em que pese também tivemos um gol do Vasco que parece que não foi pênalti, foi uma falta fora da área. Mas enfim, eu acho que para um começo de trabalho, o volume de jogo que apresentamos, o interesse pelo jogo que apresentamos, a vontade de vencer aqui dentro de São Januário, já me dá um alento para as próximas partidas. Eu espero que não fique só nisso e que a gente consiga superar as dificuldades e reverter essa superioridade que a gente às vezes apresenta no campo em resultado. Deixa eu ver aqui o Jean, que está deixando aqui o campo de jogo. Ele que já marcou 3 gols nessa competição. Jean, junto com o Edmundo, no momento, os 2 artilheiros aí do Vasco na competição. Fico feliz, né? Tô conseguindo fazer um belo ano aí, como eu falei que eu ia conseguir esse ano. Fiz boa jogada ali, fui feliz de fazer um belo gol ali. E vou brigar aí pela artilharia. Vou ver aqui o Adeilson, camisa 18 aqui, autor do gol. Não. Nosso time não pode se comportar assim não, porque a gente está tomando os gols que a gente não pode tomar. Graças a Deus a gente está fazendo os gols. Se não estivesse fazendo, a gente podia ter olhar outro critério, que é os gols que a gente não fez. Mas a gente está tomando uns gols que a gente está perdendo para a gente mesmo. Então a gente tem que reverter essa situação aí antes que seja tarde demais. O que deu errado hoje? Nosso time tá mantendo uma regularidade boa nos jogos. A gente está conseguindo criar, está finalizando e a gente está fazendo os gols. O que acontece é que a gente está tomando os gols que não pode acontecer nesse campeonato. Luiz. Muito bem, Karen. Fim de jogo, Paulo César Vasconcelos, 4 para o Vasco, 2 para o Ipatinga. É uma vitória importante para o Vasco da Gama, era uma obrigação do Vasco conseguir essa vitória, embora não tenha tido uma grande atuação, voltou a apresentar falhas na sua defesa, o que é preocupante para o seu torcedor, para o técnico Antônio Lopes. Fica claro que ele vai ter que trabalhar muito esse sistema de marcação da defesa, que hoje entrou com 3 zagueiros, mais o Joanilson, quer dizer, 4 jogadores fundamentalmente encarregados da marcação, e mesmo assim o Vasco foi facilmente envolvido pela troca de posições dos jogadores do Ipatinga e faltou alguém para dividir com o Moraes a tarefa de organizar o trabalho do meio de campo. Fim de jogo, o Vasco vence o Ipatinga. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já tem mais para você, daqui a pouco tem troca de passes com tudo da rodada. Sport TV e PFC, Brasileirão 2008.